Hoje é dia de desbancar as caixinhas da Nubank e eu vou te provar tudo isso com números para você entender passo a passo do porquê que você não precisa mais das caixinhas da Nubank. É impressionante como a Nubank tomou conta de todos os investidores no Brasil, todas as pessoas. A última pesquisa que eu vi, a cada 4 pessoas, 3 tem Nubank. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você usa Nubank. E eu já te falei, não é segredo para ninguém, que eu deixo parte da minha reserva de emergência nas caixinhas da Nubank. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui. Aqui você consegue perceber que eu tenho algumas caixinhas da Nubank e eu tenho ali 33 mil reais em cartão de crédito para aumentar o limite, 21 mil reais ali da parte de reserva de emergência que eu tenho na caixinha, o resto eu guardo no Tesouro Selic. Já te expliquei isso nos quadros onde eu invisto o meu próprio dinheiro para te mostrar e te ensinar como você analisa ativos, você acompanhar minha carteira, nesse quadro aqui chamado Rumo ao 100k de renda passiva. E eu tô até testando a caixinha Turbo, que foi algo novo que saiu aqui na Nubank. Depois talvez eu traga um vídeo dessa caixinha aí para vocês. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que a caixinha da Nubank tem algumas características. E antes da gente falar sobre outros investimentos que rendem mais do que a caixinha da Nubank, que eu vou te apresentar aqui 3 investimentos seguros iguais à Nubank, mas que rendem mais do que a Nubank. Você tem que entender primeiro o quanto que rende a Nubank, o quanto que rende essas caixinhas, como que funcionam essas caixinhas pra gente passar pro próximo passo. E aqui você consegue ver que no caso da caixinha da Nubank, ela rende 110% do CDI. As caixinhas da Nubank, elas funcionam como um CDB. Os CDB são certificados de depósito bancário. Os certificados de depósito bancário, eles podem ser pré, pós ou híbridos. E eu sempre te disse, sempre vou repetir novamente aqui, inclusive várias vezes nesse vídeo, que na reserva de emergência você sempre vai escolher um pós-fixado. O que é o pós-fixado? É o próprio CDI ou o Tesouro Selic. E aí o CDB, que é o certificado de depósito bancário, que tem como intuito pegar dinheiro emprestado dos investidores, pegar dinheiro emprestado meu, pegar dinheiro emprestado seu. A Nubank, quando você coloca dinheiro na caixinha, ela tá pegando dinheiro emprestado com você. E em troca ela tá te oferecendo um rendimento. Quando a gente fala que o CDB rende 100% do CDI, o que significa isso? CDI, só para você entender, é o Certificado de Depósito Interbancário. E é uma taxa que segue a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Ficou muita sigla aqui, né? Mas é bem simplesinho de entender. A taxa Selic é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, a cada 45 dias, esse pessoal do Banco Central senta para poder fazer uma reunião para falar assim, será que nós devemos subir a taxa Selic, ou será que a gente pode manter a taxa Selic do jeito que está, ou será que a gente pode descer a taxa Selic? E na última reunião a gente viu que a taxa Selic foi subida 13,25 para 14,25 e agora nas próximas semanas vai ter uma outra reunião que provavelmente vai subir de 14,25 para 14,75 ou 14,50, mas nós estamos ainda em tendência de alta da taxa Selic. E aí, se a taxa Selic sobe, o CDI também sobe, porque o CDI é como se fosse o Tom e Jerry. A taxa Selic é o Jerry e o CDI é o Tom, fica sempre correndo atrás. E agora eu quero te mostrar uma lei, uma regra que sempre existe dentro da renda fixa, para você não esquecer mais nunca. A taxa Selic, ela é um pós-fixado, certo? Ela é um pós-fixado. Por que ela é um pós-fixado? É igual celular pós-pago. A gente investe nela e a gente só vai saber o rendimento posterior, porque a taxa fica mudando. A taxa fica mudando. E olha só, a taxa Selic hoje de 14,25, quando a gente vai calcular o CDI, é muito simples. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa praticada pelos bancos, ele fica 0,1% abaixo da taxa Selic. Então você nunca mais vai errar isso aqui. Sempre você vai saber quanto que tá o CDI. Então quanto que estaria o CDI no momento atual, quando a taxa Selic tá de 14,25? Exato, 14,15. Léo, beleza, eu entendi já como que eu calculo o CDI, mas eu ainda não sei como que eu olho a taxa Selic. É bem simples também, bem prático, você vai aprender aqui agora. Você digita aí no Google, ó, Banco Central. Quando você entrar aqui no site do Banco Central, aqui na parte esquerda do Banco Central tem aqui, ó, taxa Selic. Tá aí, pronto, já era. É ali que você vai olhar, tirou 0,1%, virou o CDI. Então agora você tá começando a entender. A caixinha da Nubank é um CDB, ou seja, o Nubank tá pedindo dinheiro emprestado para mim, para fazer alguma coisa, investimento no banco, emprestar dinheiro para outras pessoas, para poder render mais, enfim. O Nubank tá pedindo dinheiro emprestado para mim e ela vai me pagar um rendimento, um juro sobre aquele dinheiro que vai deixar lá, que eu vou deixar lá. Qual que é esse juro? 100% CDI. 100% CDI é quanto? Agora você já sabe, é só eu pegar a taxa Selic e tirar 0,1. Ou seja, no caso da caixinha da Nubank, que a gente acabou de olhar, tá rendendo para mim 14,15% ao ano no momento atual. Se a taxa Selic subir, vai subir o meu rendimento. Se a taxa Selic cair, vai cair o meu rendimento. Entendi dessa parte de rendimento? É muito facinho. A parte de rendimento é muito facinho. A gente precisa entender ela pra gente olhar para outros investimentos que vai ter o mesmo risco do que o Nubank, só que vai render mais. Parece até que não é verdade, mas eu vou te mostrar.
E aí agora, depois que você tomou seu cafezinho e deixou o like no vídeo, vamos voltar para a tela preta que eu quero te mostrar uma outra forma de você entender a renda fixa. Na verdade, existe uma máxima dentro dos investimentos que também acompanha dentro da renda fixa, que é o triângulo dos investimentos. O triângulo dos investimentos, ele tem 3 pontas e essas pontas são liquidez do ativo. Aqui a gente tem rentabilidade, eu vou abreviar aqui com renta, e aqui o risco. Perceba, sempre que eu mexo no risco, eu tenho que mexer também na rentabilidade. Sempre que eu mexo na liquidez, eu tenho que mexer na rentabilidade. Ou seja, se eu mexer no risco ou na liquidez, a rentabilidade tem que ser mexida. Por exemplo, vamos entender qual que é o risco da caixinha da Nubank. O risco da caixinha da Nubank é literalmente o Nubank não conseguir te pagar. Qual seria a possibilidade do Nubank não conseguir te pagar? Se o banco falir. Essa possibilidade não é zero. Essa possibilidade existe. Inclusive, a gente tem dentro desses CDBs bancários uma garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que ele promete para nós investidores? O que o FGC promete para nós? Ele promete o seguinte, isso aqui é muito importante, que tem muita gente que erra nisso aqui, tá? Tem muita gente que erra nisso aqui. Qual que é a promessa do FGC? É o seguinte, R$1 milhão protegidos por CPF e 250 mil protegido por instituição. Como assim? Eu sei que tem gente aqui que faz isso e nem sabe. Por exemplo, se você coloca lá dentro da sua caixinha da Nubank R$400 mil, só um exemplo ridículo aqui para você entender. Coloquei R$400 mil na minha caixinha da Nubank. Pô, Léo, eu sei que o FGC cobra 1 milhão por CPF. Pois é, ele cobra 1 milhão por CPF, mas é 250 mil por instituição. Então, dos 400 mil que você colocou aqui na Nubank, é uma instituição só. O Nubank é uma instituição. Então, o FGC só cobre 250 mil desses 400 mil que tá lá. Como que eu faço então, Léo, para ter a proteção de 1 milhão por CPF? É só você colocar 250 mil em 4 instituições diferentes. Então você coloca 250 mil na Nubank, 250 mil no outro banco, no outro banco, você vai ter 1 milhão assegurado, só que em 4 instituições diferentes. Entendeu? Então o risco aqui da caixinha da Nubank, eu vou até colocar uma outra cor, o risco aqui da caixinha da Nubank é praticamente zero. Por quê? O Nubank é um banco muito grande, é um banco que tem sim as suas capacidades de pagamento desses títulos, não tem problema nenhum, e além disso ainda tem a garantia do FGC. Se o investimento tem garantia do FGC, você tem uma segurança maior. Não quer dizer que você não vai ter problema. Por exemplo, recentemente o Banco Master não conseguiu cumprir com as suas obrigações. Um banquinho bem pequenininho, o Banco Master bem pequenininho, estava emprestando a taxas muito altas e aí ele não conseguiu pagar. O que aconteceu com o pessoal que tinha dinheiro investido lá? Teve que acionar o FGC, porque era garantido pelo FGC. E aí o FGC vai cobrir os 250 mil. Só que, cara, é uma tremenda burocracia. Aí você tem que esperar até 180 dias para receber o seu dinheiro. Você quer isso? Aí você coloca 250 mil lá no banco, ele fale, você vai ficar esperando 180 dias para poder receber. Lembrando que a gente coloca normalmente dinheiro nesses CDBs pós-fixados para reserva de emergência. Pô, sua reserva de emergência vai ficar travada 6 meses? Reserva de emergência tem que ter uma liquidez alta, né? Então, no caso aqui da Nubank, a gente tem um risco praticamente zero. Então, eu me comprometi com você mostrar 3 investimentos que tem basicamente o mesmo risco, só que com mais rentabilidade. Então, você já tem que esperar que seja muito parecido o risco. Como que é a liquidez da caixinha da Nubank? É resgate imediato. Esse aqui é o melhor resgate que existe. Por quê? Imediato é em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. 3 horas da madrugada de um sábado. Não é dia útil. 3 horas da madrugada. Pode sacar. Segunda-feira, feriado. Quinta-feira, feriado. Posso sacar? Pode. Qualquer hora. Dia útil da semana. Só que eu saquei lá às 6 horas da manhã. Ainda não tá no horário comercial. Pode. Saque imediato é imediato. Sacou, tá na sua conta corrente. Pronto. É a melhor liquidez que tem. Raramente você vai ter outros bancos que batem essa liquidez aí, porque liquidez imediata é muito boa mesmo. E a rentabilidade aqui, no caso, ficou de 100% do CDI. Então, a partir de agora eu vou te passar por outros investimentos que a gente vai olhar. E aí é lógico, eu vou aumentar a rentabilidade, né? Eu te prometi que eu vou aumentar a rentabilidade. Você vai ganhar mais 100% de CDI. Logo, você já pode esperar que vai mexer um pouquinho na liquidez e que vai mexer um pouquinho no risco. Vai mexer um pouquinho. Ou na liquidez ou no risco. É lógico, quando mais um banco vai crescendo, menos ele precisa ficar impressionando os investidores para conseguir captar dinheiro. Por exemplo, olha só, lembra do PicPay? O PicPay oferecia 200% do CDI, o dobro da rentabilidade da Nubank. Por quê? Porque ele era um banco menor, as pessoas não confiavam tanto nele, ou seja, tinha muito mais risco e para isso ele tinha que oferecer uma maior rentabilidade. O risco ele é proporcional à rentabilidade. Não faz sentido você investir em algo que tem mais risco e a mesma rentabilidade. Se, por exemplo, o Banco Master tivesse oferecendo 100% de CDI de rentabilidade, o risco dele é muito maior do que a Nubank, não faz sentido você ir para o Banco Master, é melhor você ficar na Nubank, correto? Então aqui agora, eu analisei o mercado todo de bancos digitais, analisei o mercado todo de bancos possíveis de CDB e eu quero te mostrar aqui o que tem basicamente o mesmo risco, que tem basicamente a mesma liquidez, mas que a rentabilidade é um pouco maior. E a primeira opção vai ser o Banco Sofisa. Inclusive eu gravei um vídeo
há 6 meses atrás te mostrando como que você ia investir na Sofisa. Se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui para você entender como é que você coloca o dinheiro lá e como que você investe. Mas eu quero te mostrar aqui porque naquele vídeo há 6 meses atrás eu investi lá, te ensinando a investir, e eu vou te mostrar aqui agora como que tá aqui no Banco Sofisa. Aqui você consegue ver que o rendimento dentro de um CDB da Sofisa é de 105% do CDI. E quais são as garantias no triângulozinho de investimentos no caso da Sofisa? Vamos dar uma olhada aqui quais são as diferenças? Preste atenção. Então aqui a gente viu que a rentabilidade é maior, né? Se a rentabilidade é maior, o que que a gente espera? Maior risco também. Qual que é o risco do Sofisa? Você acha que o risco do Banco Sofisa é um pouquinho maior do que o Nubank? Eu acredito que sim. Só que também acredito que o risco é praticamente zero para a falência do Banco Sofisa. Além disso, ele também tem o FGC. Então aqui, na parte de risco, a gente tem praticamente o mesmo risco entre Sofisa e Nubank, tá? Praticamente o mesmo risco. Só que a rentabilidade aqui do Sofisa é de 105% do CDI. 105% do CDI. Ou seja, é 5% a mais de rendimento. Depois eu vou montar uma tabela mostrando esses três investimentos, o quanto que eles rendem e quanto que o Nubank rende, para você entender qual é a diferença entre eles e que com 2, 3 cliques você consegue trocar o seu dinheiro de uma conta para outra e ganhar muito mais dinheiro. Não faz sentido você não tomar uma atitude depois de terminar de assistir esse vídeo, pelo amor de Deus. E a liquidez aqui, como que é a liquidez do Banco Sofisa? Do Banco Sofisa é diferente, são em dias úteis das 8 às 22 horas. Ou seja, você consegue ver aqui que aqui a nossa penalidade, a gente tá recebendo mais, ou seja, a gente tem um bônus. Nenhum almoço é de graça, não existe almoço gratuito. Ou seja, se eu tenho mais rentabilidade, eu tô pagando essa penalidade por ter mais rentabilidade em algum momento. E aqui no caso do Banco Sofisa é pela liquidez, ou seja, apenas em dias úteis que eu posso tirar. Então eu não posso tirar em final de semana, não posso tirar em feriado, e é das 8 horas às 22 horas que eu posso resgatar. Se eu resgatei, por exemplo, às 23 horas de uma terça-feira, só vou receber na quarta. Se eu resgatei às 8 horas da manhã de um sábado, eu vou receber só na segunda, e assim por diante. Então aqui no caso do Sofisa a gente tem essa diferencinha. E o outro banco que eu quero mostrar para vocês é o Mercado Pago. Dá uma olhada aqui nessa nova funcionalidade do Mercado Pago, preste atenção. O Mercado Pago soltou agora, porque ele trocou até de patrocinador. Lembra que a Anitta era patrocinada pela Nubank e agora é patrocinada pelo Mercado Pago. Inclusive ela fez uma propaganda aí atacando a Nubank, defendendo o Mercado Pago. Foi engraçado, foi engraçado. E aqui você consegue ver que o Mercado Pago, ele tá oferecendo um cofrinho que rende até 112% CDI. Agora você já sabe quanto que é o CDI, que é 0,1% abaixo da Selic, ou seja, 14,15%. E no caso do cofrinho aqui do Mercado Pago, ele tá rendendo 112% do CDI. Qual que é o problema desse cofrinho? A liquidez também é em dias úteis, assim como o Banco Sofisa, do mesmo jeito. O risco é basicamente o mesmo também, que também é assegurado pelo FGC, e também o risco do Mercado Pago falir também é praticamente igual ao da Sofisa, só que a rentabilidade é um pouquinho maior. Qual que é o problema? Porque senão tudo seriam flores. O problema é que você só consegue colocar nesse cofrinho até 10 mil reais, então você tem um limite de aportes, só posso colocar 10 mil reais. Eu, por exemplo, lá que tenho 33 mil reais, mais 21 mil reais na Nubank, ou seja, eu tenho 54 mil reais na Nubank, eu não conseguiria colocar todo aquele dinheiro de lá para cá no cofrinho do Mercado Pago. Ou seja, existe limite de aportes. A gente vai fazer as nossas contas olhando para esse cofrinho de 112, mas aqui também dentro do Mercado Pago tem também um CDB igualzinho da Sofisa que rende 105% CDI sem limite, sem limite. Só que no Mercado Pago a gente tem duas vantagens quando a gente olha para o Sofisa e também quando a gente olha para o Nubank. No caso, o Mercado Pago também tem um resgate diário, ou seja, é um pouco pior do que o resgate imediato. O imediato é qualquer momento, qualquer hora. No caso do resgate diário, você pede o resgate em um dia e ele vai chegar naquele dia útil. Então, se você sacou, independente do horário, você sacou no sábado, domingo, você só vai receber na segunda. Você sacou na segunda, independente do horário, você vai receber na terceira. Na terceira não, na terça-feira, né? E uma vantagem do Mercado Pago é que ele não cobre IOF. Tanto o Sofisa, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? Tanto o Sofisa quanto o Nubank, eles cobram o famoso IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira, que é um imposto que incide sobre as suas operações financeiras com menos de 30 dias. Ou seja, nessa tabela que vai aparecer aqui para você, você vai ver que o IOF ele fica zerado só lá no 30º dia, que aí cobra 0%. Mas, se você coloca um dinheiro na caixinha da Nubank e saca antes de 30 dias, além do imposto de renda que você vai pagar, que é a tabela regressiva, você também vai pagar o IOF. Então imagina só que você colocou um dinheiro na caixinha e você vai sacar com 10 dias. Vamos supor, por efeito didático aqui, que você teve um lucro de R$1.000. Olha só, no 10º dia são 66%, olha a tabela aí, 66% de IOF. Então só de IOF você ia deixar do seu lucro, que era 1.660 de imposto sobre operação financeira. Você ainda vai pagar mais 22,5% na tabela regressiva de imposto de renda. Ou seja, isso aqui não dá pra gente falar mal de nenhum
um dos bancos porque a tabela regressiva serve para todos, que é essa tabelinha regressiva que vai de 0 a 6 meses e depois maior do que um ano a gente vai regredindo essa taxa. Isso serve para renda fixa como um todo, tá? Renda fixa como um todo. Então eu nem falei sobre ela aqui porque ela funciona igual para todos os bancos. Mas o Mercado Pago, ele é isento de IOF. Então se você é um cara que gosta de movimentar muito a sua conta, vou colocar para render, vou tirar para pagar uma conta, vou colocar para render, vou tirar para pagar outra conta, vou colocar para render, vou tirar para pagar outra conta, você vai ganhar muito mais vantagem com o Mercado Pago, porque ele não cobre IOF, entendeu? Não cobre IOF, então você ganha essa vantagenzinha. Beleza, Léo? Então vamos jogar tudo isso aqui na tabela, vamos ver o que acontece. Então eu vou deixar essa planilha aqui disponível, inclusive para vocês mexerem aqui, então os dados estão todos automáticos. Você consegue mudar aqui a taxa Selic, vamos supor que mês que vem vai subir a taxa Selic de 14,25 para 14,75. Então você vai digitar lá o 14,75, já vai calcular automaticamente aqui o CDI para você, já vai calcular aqui automaticamente quanto que é 100% CDI, quanto que é 105, quanto que é 112, aqui no caso do Banco Sofis, do Mercado Pago e no Nubank. Eu sei que eu prometi 3 investimentos que rendem mais do que a caixinha da Nubank, só que eu só falei 2 por enquanto. Eu vou comparar esses dois, depois vou te mostrar o último, que o último realmente é palhaçada, é realmente muito acima da média, e você vai ver quanto mais você consegue ganhar se você realmente for um cara inteligente. E olha só, não tô falando aqui que você precisa ser gênio não, tô falando aqui que você só precisa assistir o vídeo até o final. É difícil? Não é. Então, olha só, aqui no caso da Nubank tá rendendo 100% CDI, no caso do Sofisa 105 e no caso do Mercado Pago 112. Quando a gente olha para o investimento, eu vou colocar aqui 10 mil reais para poder ficar mais fácil de você entender. Preste atenção, 10 mil reais em 6 meses na Nubank eu vou ganhar 707 reais de juros. Lá no Sofisa 741 e no Mercado Pago 789. Quando a gente joga para 12 meses, 1.400 na Nubank, 1.500 no Sofisa, 1.600 no Mercado Pago. Quando a gente joga para 18 meses, 2.270, 2.300, 2.500 no Mercado Pago. Então você vê que o Mercado Pago tá ganhando porque ele rende mais, né? 112% de CDI é como se fosse 16,41% ao ano. Isso é muita coisa, galera. Isso é muita coisa mesmo. A renda fixa tá pagando pra caramba e é realmente o momento de você deixar uma parte em renda fixa. E aí eu vou pegar aqui a parte de 2 anos pra gente tirar os impostos, tá? Porque aqui na tabelinha regressiva, que inclusive vou deixar bem grandão aqui pra você ver, você vai conseguir baixar essa planilha, vou te ensinar a baixar ela. Você consegue perceber que o imposto de renda que você paga, se você tirar o dinheiro antes de 6 meses, é 22.000%. Se for de 6 meses a 1 ano, 20%. Se for de 1 ano a 2 anos, 17.000%. E acima de 2 anos, 720 dias, é 15%. Então, o mínimo de imposto que você vai conseguir pagar é se você deixar mais de 2 anos. Aí você vai pagar 15% de imposto de renda. O mínimo que você vai, não tem como fugir desse imposto aí, ele é cobrado na fonte. Então, quando você sacar, já vai cobrar, não tem mais jeito, não tem como você sair desse imposto. Então, aqui pegando a comparação dos 2 anos, preste atenção. O Nubank vai render R$3.100, 3.144, tirando o imposto, ficou 2.600. O Banco Sofisa vai render R$3.313, quando a gente tira o imposto, fica 2.816, ou seja, rendeu R$143 a mais, não é R$143 que ele rendeu, é R$143 a mais do que a Nubank. Com 2 cliques você consegue fazer essa diferença e esse dinheiro você tá deixando pra Nubank. Eu não sei se você é sócio da Nubank, se você gosta tanto dela assim pra deixar dinheiro na mesa pra ela, mas se você prefere ficar com o dinheiro que você tá entregando pra Nubank, eu te aconselho muito você trocar aí a sua caixinha da Nubank pra uma ou outra caixinha que rende mais. Afinal, a gente tem aqui esses rendimentos muito maiores. Olha no Mercado Pago, você tem aí em 2 anos, já tirando o imposto, R$3.000, é R$345 a mais, R$345 a mais do que o Nubank. Só que agora eu vou te mostrar um outro tipo de ativo, um investimento que vai fazer muito sentido para você e que, se você quiser se aposentar muito mais rápido, se você quiser realmente prover dignidade para sua família, inevitavelmente você vai ter que aprender a investir nesse tipo de investimento. É um tipo de ativo que foge da renda fixa, já é um ativo que está na renda variável, apesar dele replicar índices de renda fixa. O que eu tô te falando aqui é um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário que eu vou te citar é o KNCR. Ele rende CDI mais 2,25, CDI mais 2,25, tá? O que significa isso? Que ele rende os 14,15 mais 2,25. Pela forma de Fischer, a gente vai ver que ele tá rendendo 16,61%. É absurdo, é absurdo. É como se fosse 118% CDI. Só que não para por aí. Por quê? No caso do KNCR, ele é um fundo imobiliário que investe em renda fixa. Ou seja, ele pega o dinheiro dos investidores e empresta esse dinheiro. Do mesmo jeito que você faz com a Nubank. Você empresta o dinheiro para a Nubank e a Nubank empresta o dinheiro para outras pessoas. A mesma coisa o fundo imobiliário vai fazer. Ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Só que, diferente da Nubank, onde ela tem um rendimento muito mais alto e te repassa só aquilo que ela te prometeu, por exemplo, ela tem um rendimento de 200% de CDI sobre o seu dinheiro, só que ela te paga só 100% de CDI. No caso do fundo imobiliário, não. Ele empresta esse dinheiro e aí esse dinheiro
dinheiro que é rendido, você tem uma participação, você é sócio. Você virou sócio. Quando você compra uma cota do KNCR, você virou sócio dele. E aí agora você tem parte dos rendimentos dele. E aí com isso você consegue rendimentos maiores. E não só isso. Não só isso. No caso dos fundos imobiliários, que tem uma complexidade muito baixinha de você aprender, em 2, 3 meses você consegue ficar profissional em fundos imobiliários. Os alunos do Método 2 em 1, inclusive, os caras conseguem em 2, 3 meses analisar relatório. Isso aqui é um relatório de um fundo imobiliário. Eu não vou ler esse relatório aqui com vocês porque eu só quero te apresentar o investimento, te mostrar que existe, para despertar o seu interesse. E aí se você vai querer estudar sobre isso ou não, aí é outros 500, né? Você que vai decidir. Tem muito vídeo no canal, eu já analisei muitos fundos imobiliários no canal. Se você quiser aprender a investir profissionalmente na renda fixa, em fundos imobiliários, em ações, em ETFs, a única coisa que você precisa fazer, cara, você não vai demorar nem 3 segundos, é clicar no botão do like, do lado do botão do like tem o se inscrever, você clica lá, pronto, você vai de graça aprender um monte de coisa. Eu vou te mostrar aqui quanto é vantajoso você investir no KNCR, ao invés de colocar, por exemplo, todo o seu dinheiro numa renda fixa. E lembra disso, não posso ser hipócrita de dizer aqui, lembra do triângulozinho dos investimentos? No caso do KNCR, ele é renda variável. Se ele é renda variável, ele varia. Então pode ser que você invista R$100 lá no KNCR e amanhã você vai olhar, tá 101, subiu. Ou então amanhã você vai olhar, tá 99, desceu, porque ele está na renda variável e você tem que entender isso, você tem que saber disso para você não ser pego de surpresa. Porém, o risco dele também é baixíssimo. Ele não tem nenhum tipo de inadimplência. As pessoas para quem ele empresta dinheiro, instituições que ele empresta dinheiro, normalmente são mais seguras do que o pessoal que o Nubank empresta dinheiro, porque o Nubank empresta dinheiro para qualquer pessoa. Você sabe, eu lembro que eu era universitário, eu ganhava da minha mãe me mandava 800, 900 reais por mês e o Nubank, abri uma conta no Nubank e ganhei 4 mil reais de limite. Olha que perigo que o Nubank tá. Agora ela não faz tanto mais isso, né? Mas olha o perigo. Os credores do KNCR são muito mais seguros, são muito mais high grade, que é um termo que a gente chama no mercado financeiro para credores que são mais confiáveis, e você tem rendimentos muito maiores, porque você faz parte daquele investimento. E como que ficaria aqui no caso do KNCR? Olha só, em 6 meses R$800, em 12 meses R$1.600, em 18 meses R$2.600, em 2 anos R$3.600. E aí quando a gente tira o imposto, olha só, uai, Léo, tá errada a planilha. 3.621 em 2 anos, tirou o imposto 3.621. Pois é, os dividendos em fundos imobiliários são isentos. É uma vantagem absurda que não faz sentido você não utilizá-la. Uma vantagem absurda, absurda, absurda. Sem contar que você recebe dividendos mensalmente. Então seu rendimento ele vai caindo mensalmente. Não é igual ali na Nubank, na Sofis, no Mercado Pago, que você coloca o dinheiro, tem que esperar o dinheiro render pelo menos 2 anos para pagar só 15%, que se você sacar antes, você vai pagar muito mais de imposto de renda, sem contar o IOF, que você vai ter que pagar se sacar antes de 30 dias, e quando você saca, você já paga o imposto de renda na fonte, e você só consegue ter esse rendimento quando você sacar. Ou seja, no KNCR você tem muito mais otimização para renda. Lógico, preste atenção, parou devagar aí? Olha só, o KNCR, ele é um ativo de renda variável. Você vai colocar a sua reserva de emergência lá? Óbvio que não, meu amigo. Reserva de emergência eu já te ensinei várias e várias vezes aqui no canal, que é só imposto fixado. É imposto fixado, só imposto fixado. O que é imposto fixado? É CDI ou Selic, só esses dois. Tenho reserva de emergência em outro lugar? Então não tenho reserva de emergência. Muita gente vem aqui nos comentários e fala assim: ah, Léo, então eu posso colocar a minha reserva de emergência em fundo imobiliário de papel? Lógico que não. O que você vai colocar em fundo imobiliário de papel é um investimento que você está deixando na renda fixa, só que você quer uma otimização da renda fixa, porque o fundo imobiliário de papel é como se fosse uma renda fixa turbinada, é como se fosse um Uninho com turbo, é como se fosse um Fusquinha com turbo, porque é o mesmo investimento em renda fixa, só que ele é isento de imposto de renda e paga rendimento mensal. É só isso, a diferença. E para não te falar que eu não invisto em nenhum desses 3 tipos de investimentos, você viu que eu invisto no Sofisa, você viu que eu tenho um conta no Mercado Pago, você viu que eu invisto também na Nubank. Tô te mostrando aqui agora que tanto na carteira do Adeus INSS eu tenho um KNCR que já tá me entregando a rentabilidade de 20%, quanto na minha carteira do canal, que é o Rumo ao 100k, eu também tenho um KNCR que tá me entregando a rentabilidade de 18%. Ou seja, meu amigo, você só não tem uma rentabilidade melhor se você não quiser, porque eu tô aqui para te ajudar. Deixa suas dúvidas aqui no comentário. Coloque, inclusive, se você achou um outro banco que paga mais, que eu gravo um vídeo sobre isso. Em breve eu vou trazer um vídeo para vocês da caixinha turbinada da Nubank, que promete ser algo melhor. Vamos ver como que vai funcionar. Vamos ver se eles vão manter isso durante um bom tempo. Vamos ver se isso vai ficar disponível para todo mundo, porque por enquanto é só para quem tem o Nubank Ultravioleta, que não é todo mundo que consegue. Então eu vou gravar esse vídeo posteriormente. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que você tem capacidade sim de ter um rendimento acima da média e encurtar muito a sua aposentadoria. Porque aqui a gente fez um investimento com uns R$10 mil,
reais, mas cara, vai chegar um momento que você vai ter mais dinheiro. Se você começa a investir agora, vai chegar um momento que os meus alunos do método 2 em 1, que investem 200 reais por mês, 250 reais por mês, 300 reais por mês, tem gente que investe 1.000, 1.500, 5 mil reais, os caras já têm 100 mil investidos. Aí imagina você lá com 250 mil investido. Olha a diferença que você tá deixando na mesa. Olha isso aqui. No Nubank, você vai ter ali em 2 anos 66 mil de rendimento, que é um baita rendimento. Você coloca 250 mil e ganha 66 mil a mais em 2 anos, é muito dinheiro. Por quê? Porque a taxa Selic tá muito alta. Mas perceba, lá no KNCR, você ganharia 23 mil reais a mais, cara. É 23 mil reais a mais. Ao invés de 66 mil, você ia ganhar 90 mil. Faz sentido você não colocar o dinheiro no lugar onde se rende mais com o mesmo risco, teoricamente? Para isso, eu preciso que você estude. Porque, como diz o Warren Buffett, o risco não existe. O risco é você investir sem conhecimento. E eu tô aqui dando meus 320%, 100% meu, 220% de Deus aqui para te ensinar o máximo possível que eu consigo. Para você baixar essa planilha, é só você abrir aqui, clica no link da descrição, clica aqui em arquivos e clica fazer uma cópia. Se você tentar mudar aqui alguma dessas letras, você não vai conseguir mudar, porque eu fiz a planilha justamente para que eu mexa. Aí você tem que fazer a sua cópia para você mexer na sua, beleza? Depois que você fizer a cópia, você consegue mexer ali, você consegue mudar a taxa Selic, você consegue mudar os rendimentos aqui, tá tudo automático a planilha, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você me honre com 3 segundos da sua vida, clicando no botão do like, se inscrevendo no canal. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.